Muito bem-vindo a mais uma aula aberta da nossa pós-graduação em Novo Testamento. Olha, eu já quero lhe convidar para você compartilhar esse link, um link muito especial para você guardar só para você. Link bom a gente compartilha com as pessoas. Então já envia aí para o seu status, envia aí para alguém que se interessa pelo estudo da Bíblia e principalmente, né, nessa espécie de interdisciplinaridade entre Bíblia e arqueologia e para quem tem interesse também no tema da apocalíptica. Apocalipse. Então, hoje o tema da nossa aula é os apocalipses à luz da arqueologia. Eu quero começar agradecendo, enquanto você vai aí compartilhando o link no grupo de amigos, no grupo de familiares, eu quero começar agradecendo aqui ao professor Valtair Miranda, tá? Que aceitou o nosso convite. Agradeço também a Isabelle Galdino, que faz parte do time de comunicação e está dando aqui o suporte para nós. Eu quero, então, nesse momento, dizer para você que nós teremos sorteio aqui de 2 bolsas. Isso mesmo, você vai sair daqui inscrito na nossa pós em Novo Testamento, tá certo? 2 bolsas para quem não é aluno. Então, para você que ainda não é aluno, fique de olho, fique atento nos comentários, porque vai aparecer um link aqui e você precisa acompanhar. Precisa clicar nesse link e depois a Isabelle Galdino volta para fazer aí toda a parte do sorteio. Então, até o final, você precisa preencher o seu nome para que você participe do nosso sorteio. Agora, se você não é aluno, essa é a oportunidade. Agora, se você é aluno, eu quero lhe adiantar que tem algo especial para você também. É o seguinte: você indicando um amigo, um familiar, alguém que goste de estudar e queira estudar com Valtair Miranda, tá bom? Ele é professor dentro da área de hermenêutica, um módulo de hermenêutica na nossa pós em Novo Testamento. Se você indicar uma pessoa, tá certo? Você recebe um e-book de hermenêutica bíblica que foi preparado já pelo professor Valtair Miranda. E não é um e-book de 20, 30, 50, 60, 70, 90 páginas. É um e-book sobre hermenêutica bíblica muito, mas muito completo mesmo. Ele tem 8 capítulos e o número de páginas está em torno de 319 páginas. Então preste atenção, a ideia é que o seu amigo que foi indicado, se ele não ganhou a bolsa, beleza, ele vai de qualquer modo ser aluno da pós em Novo Testamento, porque ele vai receber 25% e se ele for indicado por você, você também ganha. Você recebe um e-book. Eu vou lhe enviar o e-book de hermenêutica bíblica preparado com muito carinho, né, com muito rigor também acadêmico pelo tão especial Dr. Valtair Miranda. Nós, no final da live, vamos retornar aí com essas informações. Eu quero, nesse momento, convidar você para continuar curtindo aí. Curta, por favor, comente, compartilha esse link para quem gosta de estudar Bíblia e arqueologia, tá bom? Sobretudo quem está interessado no assunto do Apocalipse. Nós vamos conversar hoje com um doutor em, em estudos teológicos aí, e que pode lançar luz sobre essa temática tão relevante. Então, dito isso, sem delongas, vamos à nossa aula aberta, ok? Nesse semestre, estamos estudando a seguinte temática na nossa pós em Novo Testamento. Estamos estudando a arqueologia e o Novo Testamento. Então, no último encontro, recebemos o pastor e professor Luiz Saião. Hoje recebemos pastor e professor Valtair Miranda. Ele, obviamente, dispensa, né, aí uma extensa apresentação, conhecido por nós, mas, resumidamente, eu preciso dizer que ele é doutor em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele é mestre e doutor em Ciências da Religião pela Universidade Metodista
em São Paulo, é professor há mais de 30 anos no Seminário do Sul, né. Um carinho enorme, porque o Valtair Miranda foi o meu professor, foi o meu orientador, e foi por conta também do Valtair que me inspirei e, cursei aí o mestrado e agora estou no final do doutorado, em épocas e momentos distintos, mas a inspiração do professor marca significativamente a nossa trajetória. Valtair, muito obrigado mais uma vez por escolher passar esse tempo com a gente e agora o espaço é todo seu. Tá bom, meu amigo, ótimo. Eu vou conversar então com os nossos queridos sobre a Apocalipse e arqueologia. Muito obrigado, professor Douglas, pelo convite. Este momento é um momento muito interessante, porque não é uma temática comum, né? Vincular arqueologia com Apocalipse. E quando eu recebi o convite, eu precisei pensar um pouquinho sobre a forma como eu iria desenvolver aqui a nossa fala, né? Nosso estudo. Então, deixe-me, inicialmente, já com vocês, todos vocês que estão nos acompanhando aqui, pedir de novo para você divulgar entre seus contatos, mandar o link aí para os seus amigos, para continuarmos refletindo sobre esse assunto para mais e mais gente, tá? Para não ficarmos aí num pequeno grupo de discussão, para que ampliemos os nossos interessados. Pois bem, a primeira coisa que eu tenho que levantar para vocês aqui é a apocalíptica, né? O que é um apocalipse? A apocalipse é um tipo de texto. A apocalíptica é um movimento, tá? Então, se você me ouvir falar aqui na questão de apocalíptica e arqueologia, eu devo lembrar a você, então, que apocalíptica é um movimento, apocalipse é um formato de texto, é um gênero literário. É isso que significa a apocalipse. É claro que você deve se lembrar que no Novo Testamento nós temos um apocalipse, o Apocalipse de João. Só que no texto, né, Apocalipse ali era simplesmente a palavra revelação. A tradução dela significa isso, revelação. Então, no livro do João, Apocalipse é um termo que descreve o que João quer fazer no livro dele, que é revelar. Tá? Com o passar do tempo, entretanto, os estudiosos perceberam que existiram muitos outros livros parecidos com o livro de João. E quando livros semelhantes são encontrados, ou seja, quando você identifica uma tradição literária, você pode automaticamente associar um livro com o outro. E desta maneira, nós vamos chegar aí a um gênero literário. Gênero literário, então, vocês devem me entender, é um conjunto de livros que se parecem assim, quanto à forma, quanto a conteúdo e quanto à função. Então, está lá o Apocalipse de João. Os estudiosos olharam para trás e para frente e encontraram diversos livros semelhantes ao de João, na forma, no conteúdo e na função. Bom, se são livros parecidos, eles entenderam. Temos aqui diante de nós um gênero literário. E como nós vamos chamar este gênero literário? Deram ao gênero literário o nome da primeira palavra, né? A primeira palavra do Apocalipse de João. Por quê? Porque o Apocalipse de João é o mais conhecido destes livros. Pegaram a primeira palavra do livro de João e deram, por meio dessa palavra, nome ao gênero, Apocalipse, tá? Assim, nós temos apocalipses anteriores a João e apocalipses posteriores a João. Quando olhamos para trás, quando é que nós encontramos Apocalipse? A partir de quando? A partir do século II. Os estudiosos costumam vincular os apocalipses do século II para frente, daquele contexto da controvérsia, da guerra dos Macabeus para frente, né? Dali para frente que nós vamos encontrar os apocalipses, tá? Nós vamos ter, então, uma longa tradição apocalíptica surgindo do período dos Macabeus para frente. E vai até quando? Vai até
meados do século IV, por exemplo, nós temos um Apocalipse do século IV, chamado Apocalipse de Paulo, que deve ser datado aí meados de 380, 390, né? Depois disso, os apocalipses eles vão virar outra coisa. Vão virar radiografia, vão virar textos de viagem ao inferno, viagem aos céus, vão virar outra coisa. Apocalipses não são mais. É como se os apocalipses, então, começassem a sua vida enquanto gênero discernível de texto, no século II a.C., e terminam, né, no século IV depois de Cristo. Por mais ou menos, então, 600 anos, a tradição judaica cristã, entre os judeus e entre os cristãos, essa tradição, esse conjunto de tradições religiosas aqui geraram muitos textos apocalípticos, né? Quando eles começam lá no século II, né, eles começam com uma perspectiva muito clara, segundo os autores que discutem isso, como, por exemplo, John Collins. O papel desses textos é revelar, por meio de uma narrativa, as coisas transcendentais na perspectiva horizontal, ou seja, o que está no futuro e o que está nos primórdios. Isso é perspectiva horizontal. E revelar o transcendental na perspectiva vertical, ou seja, o que está em cima, o mundo celestial, e o que está embaixo, o submundo. Então, é este o propósito dos textos apocalípticos: revelar o mundo transcendental por meio de uma narrativa. Então, nós vamos ter aqui Apocalipses. O Collins ainda divide os Apocalipses em dois grupos: os Apocalipses que têm viagens celestiais, e por meio das viagens celestiais eles revelam, como, por exemplo, o livro de Primeiro Enoque, Segundo Enoque, Apocalipse de Baruque, e os livros que não têm viagem celestial. E então, sem viagem celestial, eles também revelam, como, por exemplo, livros. O livro de Daniel, um destes, não tem viagem celestial. O livro de Apocalipse de João também não tem viagem celestial, tá? Então, nós temos duas divisões básicas: aqueles que têm viagem celestial e aqueles que não têm viagem celestial. E ainda assim, nós podemos subdividi-los em três grupos, né? Tanto com viagem quanto sem viagem, tanto no grupo 1 quanto no grupo 2, nós temos três subgrupos. Quais são eles? Apocalipses históricos, ou seja, a ideia desses apocalipses é revelar o movimento da história. Temos apocalipses cósmicos, a ideia desses apocalipses é revelar o fim do mundo, a dissolução do universo. E apocalipses pessoais. O objetivo desses apocalipses é revelar o destino da alma após a morte, para onde o ser humano vai, submundo, céu, inferno, essas coisas assim, tá? Então, os apocalipses começam a vida deles lá, se desenvolvem no período do Segundo Templo, né? Muitos apocalipses aparecendo nesse período histórico. E aí, quando chega no Novo Testamento, nós temos já consolidada uma larga tradição de textos apocalípticos, e esses textos apocalípticos estão, né, normalmente, promovendo uma perspectiva apocalíptica. É o tal do movimento que eu falei com vocês, né? Um grupo que dá suporte a essa perspectiva apocalíptica, tá? Apocalíptica, então, é a perspectiva, Apocalipse é o texto, né? O livro. Quando chegamos, então, no primeiro século, nós vamos encontrar o movimento de Jesus, o próprio Jesus, promovendo, pregando o livro de Daniel, no caso, a expectativa apocalíptica, né? São movimentos que os estudiosos chamam de movimentos apocalípticos. E aí tem um autor que eu cito de vez em quando, Ernst Käsemann, que lá na década de 60 do século passado, né? Eu acho que foi em 1967, mais ou menos, assim, se a memória não está falhando, ele chegou a dizer que a apocalíptica é a mãe da teologia cristã. O que ele dizia naquela época é o seguinte: a teologia cristã ela reproduz, ela promove vários elementos da apocalíptica. E é verdade. Você olha para a teologia cristã e você vai encontrar aspectos da apocalíptica.
o reino de Deus, a perspectiva messiânica, vai encontrar o fim do mundo, vai encontrar um adversário escatológico, vai encontrar a grande tribulação, série de elementos que aparecem na teologia cristã, que são elementos também da apocalíptica, tá? O Paulo é um leitor da apocalíptica e ele manifesta isso em especial em suas cartas, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Coríntios 15, diversos momentos o Paulo verbaliza a apocalíptica, tá? E o principal texto do Novo Testamento a reproduzir e a promover a apocalíptica é o Apocalipse de João, que faz isso de uma maneira longa, são 22 capítulos, né? 22 capítulos de discussão da apocalíptica, de promoção da apocalíptica, tá? Então, quando nós encontramos aí esse fenômeno, eu consigo dizer para vocês, então, que esse tipo de texto que agora vai me levar para a minha argumentação, para a minha digressão com vocês sobre arqueologia, né? Por quê? Bom, vamos voltar lá ao século II novamente. Lá no período dos Macabeus, você deve se lembrar, havia ali um movimento de helenização forçada, né? Do Antíoco Epífane, que era o monarca da Síria. Antíoco Epífane, ele, ao contrário dos reis anteriores da mesma dinastia, ou até mesmo ao contrário dos monarcas do Egito, ele quer fazer helenização dos judeus, mas de forma muito agressiva. Então, Antíoco Epífane, que naquele momento controlava as terras da Palestina, da Judéia, ele proíbe o culto de Israel, ele proíbe a leitura da Torá, ele manda queimar os textos bíblicos, ele proíbe a guarda do sábado, e, né, o ápice das ações violentas dele contra a fé de Israel, né? Ele mata um porco no altar do Templo de Jerusalém e coloca ali ainda uma estátua de um deus pagão. Acho que era Zeus que ele colocou lá. É óbvio que isso aí iria dar ruim, isso ia dar confusão. Um judeu piedoso, um ancião piedoso, né, resolve se rebelar e mata um judeu que estava querendo participar de um culto pagão. Os filhos desse ancião iniciam a revolta dos asmoneus ou dos macabeus. É chamada tanto de revolta asmoneia quanto de revolta dos macabeus. Macabeu é um apelido, tá? A família era a família asmoneia, mas eles eram chamados de macabeus por causa de um dos filhos lá, o Judas Macabeu, tá? Então, esses filhos do ancião, eles iniciam uma revolução, uma revolta, atacam os helenistas, os gregos que queriam fazer ali a helenização forçada, e iniciam conflitos na forma de guerrilhas, né? Esse começa lá em meados de 167, 164, e vai se estendendo ali para baixo, tá? Até que em algum momento, finalmente, eles fazem um acordo com o governador da Síria, e o resultado disso é que o conflito chega ao fim. Quando o conflito chega ao fim, o que se espera? Não, agora, Antíoco Epífane não vai mais guerrear contra os judeus, né? Deixa os judeus cuidarem de suas coisas. Os judeus, então, poderiam seguir o caminho de encontrar um monarca com sangue real ou encontrar um sacerdote com sangue sacerdotal. Mas os asmoneus não quiseram liberar o trono, nem liberar o sacerdócio. Então, eles se apropriam do trono e um dos filhos deste ancião se torna o primeiro rei e um outro filho se torna sacerdote. Só que nenhum dos dois tinha sangue, nem sangue real, nem sangue sacerdotal.
o que faz com que, a partir daquele momento, grupos que estavam apoiando se afastassem dos asmoneus, como, por exemplo, os Hassidim, eram desses grupos, né? Os Hassidim eram judeus piedosos que apoiavam os asmoneus. Dos Hassidins, nós vamos encontrar desdobramentos em grupos que nós vamos conhecer no Novo Testamento, como, por exemplo, os fariseus, os saduceus. Outros grupos vão aparecer, como o grupo dos Zelotes, mais tarde, vão aparecer mais tarde, quando Herodes apareceu, os sais herodianos, mais tarde, tá? Mas é como se eu pudesse dizer para vocês que o conflito dos Macabeus, de certa maneira, dá origem aos grupos judaicos, aos partidos religiosos judaicos que vamos conhecer no período do Novo Testamento. E um destes partidos judaicos me interessa. E qual é o partido judaico aqui em questão? O partido judaico aqui é o partido dos essênios, tá? Nasce um movimento essênio aqui. Esse movimento essênio é uma radicalização do farisaísmo, no sentido de que entendiam que o farisaísmo ele não era piedoso o suficiente, não era obediente o suficiente à lei. Então, eles iniciam uma dissidência, né, mais radical. Radical em que sentido? Afastando-se dos demais grupos, em comunidades, inicialmente nas cidades mesmo, né? Eles não se isolaram no deserto inicialmente, não. Tá? Então, o movimento essênio começa nas cidades mesmo. Mas parte desse movimento, na verdade, um grupo pequeno desse movimento, possivelmente liderados por uma figura chamada Mestre da Justiça, ele é assim mencionado em fontes, né? Ele entende que os essênios da cidade estavam sendo tão relapsos quanto os outros, e eles deixam as cidades e se isolam onde? Se isolam ali às margens do Mar Morto. É um grupo pequeno, não é um grupo grande. Não precisa imaginar que milhares de pessoas. Essa comunidade deve ter chegado aí a 300 pessoas no máximo. Então, era um grupo pequeno, um pouco mais de 200 pessoas, e eles passaram a residir ali. Então, dá para dizer que o grupo de Qumran é uma outra maneira de chamar aquele espaço por causa da escavação arqueológica, né, de Khirbet Qumran. Então, isso acaba dando origem aí ao termo manuscrito de Qumran, comunidade de Qumran, tá? Eu diria para vocês que estão me ouvindo aqui que é uma espécie de radicalização do essenismo, que já era uma radicalização do farisaísmo e dos hassidins. Então, nós estamos percebendo aí desdobramentos, né? Esse grupo ali, ele vai aparecer, então, ali nas margens do Mar Morto, quando? Talvez em torno do ano 100 antes de Cristo, mais ou menos. Porque as datas são sempre aproximadas, tá? Talvez um pouco antes. E vão ficar ali até quando? Eles vão ficar ali até a Guerra Judaico-Romana. Porque depois da Guerra Judaico-Romana, os romanos acabaram com eles, né? Os romanos passaram o trator naquele lugar ali e não sobrou nada ali naquele lugar, tá? Então, depois da Guerra Judaico-Romana, o pessoal lá de Qumran está tudo morto, não está lá mais, né? Ou fugiu ou morreu, né? Eles foram destruídos aí pelos romanos na Guerra Judaico-Romana. Tá bom. E o que eu quero dizer com isso? Esse grupo me interessa por causa da Apocalíptica e eu vou explicar para vocês por quê. Então, nesse momento, eu tenho aqui, diante de vocês, expliquei para vocês o que é literatura apocalíptica e expliquei para vocês aqui o sítio de Qumran, uma comunidade sectária judaica radical que ficava ali perto do Mar Morto, no deserto, lugar hoje nós chamamos de Khirbet Qumran. Ali, naquele lugar, surgiu uma comunidade, que vamos chamar, pura e simplesmente, de comunidade Qumran, tá? Uma comunidade, um pouco mais de 200 pessoas morava ali. Digamos,
que são essênios? São, mas são essênios radicais, porque os outros essênios estão morando na cidade. Então, só para a gente não confundir, tá? Nem todos os essênios estavam ali. E eles não representam os essênios no total. É um radicalismo essênio. Basicamente é isso, tá? Agora eu vou tentar fazer a associação das duas coisas aqui, apocalíptica e Qumran, como eu prometi para vocês, tá? Então, esse grupo que vivia ali em retiro, ele acabou deixando como herança para nós diversos manuscritos. São mais de 900 pergaminhos e milhares de manuscritos. É muita coisa. Esses manuscritos ficaram escondidos ali depois da Guerra de Qumran. Ficaram escondidos ali por quase 2000 anos. Então, se eles foram destruídos em 70, na Guerra Judaico-Romana, eles esconderam os manuscritos e os manuscritos ficaram escondidos, milhares de manuscritos ficaram escondidos ali até 1947. 1947. Em 47, por acaso, eles foram descobertos. E a descoberta, assim, é impressionante. É mais ou menos o seguinte: um pastor de ovelhas, de cabra, sei lá, um pastor lá, estava procurando um animal dele que tinha fugido. Acho que é cabra mesmo. E aí ele chega lá, né? É um despenhadeiro, né? Ele chega lá, olha para um lado, olha para o outro, pega uma pedra e joga para ver se a cabra dele está, de repente, lá em algum lugar ali. E aí ele ouve o barulho de um vaso quebrando. Ele pensa, bom, deve ter alguma coisa ali, talvez um tesouro, né? Então ele volta, retorna, pega uma pessoa, pede ajuda a um jovenzinho, e aí, com a ajuda desse jovenzinho, ele amarra o jovenzinho, desce o jovenzinho ali, numa gruta, na beira do despenhadeiro, né? É uma gruta. Ele entra ali, esse jovenzinho traz um manuscrito. Não é tesouro, não é moeda de prata, não é ouro, é um manuscrito. Imagina a frustração desse pastor de ovelha, né? Ele pensava assim, deve ser tesouro, não, né? Bom, manuscrito para ele talvez não fosse tesouro. Mas ele queria fazer dinheiro com esse manuscrito. Então ele pega esse manuscrito e pica esse manuscrito em 3 pedaços. Picou mesmo, gente. Ele picou o manuscrito em 3 pedaços para vender no mercado. E ele levou o manuscrito lá, os 3 pedaços, para vender. Vender um pedaço para um pedaço para outro, para tentar fazer dinheiro, né? É engraçado isso. O cara pega um manuscrito de 2000 anos e corta ele em pedaços, né? Mas deu ruim para ele, porque logo descobriram, e aí pegaram ele e levaram ele até onde ele achou a caverna, e Israel consegue, então, localizar a primeira caverna. Isso em 1947. E eles começaram, então, a tirar aí os manuscritos de lá, tá? Nesse primeiro manuscrito que eles tirou de lá, nesse primeiro rolo, eles encontraram 3 livros, né? Um rolo serve para colocar vários livros em um rolo só, tá? Então, nesse mesmo rolo, eles encontraram 3 livros. Um livro o chamado Rolo da Guerra, Rolo da Guerra de Qumran, Rolo da Guerra dos Filhos da Luz contra os Filhos das Trevas. É assim que ele é chamado, tá? Rolo da Guerra. Ou, pura e simplesmente, Milhamá. Milhamá, ou Rolo da Guerra. Esse é um dos documentos encontrados nesse rolo. Segundo documento encontrado nesse rolo, é uma coletânea de cânticos. É Rodayot, que é uma coletânea de cânticos, também está nesse rolo aqui. E também um pedaço de Isaías, também está nesse rolo aqui. Então, esses 3 textos estavam aqui. E os estudiosos perceberam logo que isso aqui era antiquíssimo, isso era uma preciosidade, esse troço tinha 2000 anos. Né? Então, eles tomaram posse lá da gruta e começaram a cavar, escavar lá, buscar, e encontraram diversos outros vasos. Os manuscritos estavam dentro de vasos. É isso que o pastor de ovelha lá, o pastor de cabra lá, ouviu quando ele jogou a pedrinha.
um vaso quebrando. Então, quando ele tirou a tampa então, do vaso, quando eles tiraram as tampas do vaso, encontraram lá dentro os manuscritos enrolados, dentro das tampas. Ficaram ali por 2.000 anos, né? De 70 até 1947. É um milagre da arqueologia encontrar esses manuscritos ali, tá? Imagina quantas caravanas passaram ali e não viram aquela caverna. Imagina 47, né? Imagina a Primeira Guerra inteira acontecendo e eles não viram aquela caverna. Imagina a Segunda Guerra começando e não viram aquela caverna. Não, olha aí, quanta gente passou ali perto e não viu aquela caverna, né? E só foi encontrada por acaso em 47. Mas o milagre não para por aí não, tá? Para você ter uma ideia de como as cavernas estavam muito bem escondidas, trabalhando na primeira caverna, logo eles encontraram uma segunda caverna, e uma terceira caverna, e uma quarta caverna. Aí eu te pergunto, você que está me acompanhando, quantas cavernas vocês acham que eles encontraram? Vou dar um tempinho para vocês pensarem, hein? Ó, quantas cavernas? 11 cavernas. A última caverna foi encontrada em 56, né? Então, de 1947 até 1956, eles acharam 11 cavernas. A última delas em 56. Para você ver como elas estavam muito bem escondidas, né? Elas estavam no despenhadeiro e mesmo trabalhando ali todo dia, aqueles cientistas só encontraram a 11ª caverna 9 anos depois, né? 9 anos depois da primeira caverna, tá? Então, cavernas encontradas, eles foram achando livros e mais livros e mais livros e mais livros. Então, a pergunta que se faz agora para você é a seguinte, que eu quero fazer para você é o seguinte: o que isso significa? O que nós encontramos aqui? Há diversas sugestões. Alguns entendem que esses manuscritos são manuscritos que escaparam do templo, que eram do templo e foram levados para lá na fuga durante a guerra. É uma resposta que alguns dão, mas os estudiosos acham que não, porque tem livros aqui que não colaboram para essa perspectiva, não, tá? Outros acham que simplesmente um local para guardar textos, era uma espécie de comércio de textos, mas também a forma como esses manuscritos se relacionam inviabiliza isso. De certa forma, apesar de nós entendermos que a resposta não está tão dada assim, a sugestão mais plausível por enquanto não temos novas evidências, é a seguinte: nós estamos diante de uma biblioteca. Essa biblioteca era a biblioteca da comunidade de Qumran. Esses livros eram livros que eram copiados no interior dessa comunidade de Qumran. Quando a comunidade percebeu que ela seria destruída, eles pegaram esses manuscritos, esconderam ali e sumiram. Ou morreram ou fugiram, tá? Então, essa aqui é a resposta mais plausível por enquanto, tá? Essa é a resposta mais plausível. Então, aí eu vou dar um passo à frente com você aqui, tá? Enquanto eu falo, eu lembro a você que se você quiser fazer pergunta para mim, pode colocar a pergunta aí no chat, aí nos comentários, que eu vou responder daqui a pouquinho, quando eu parar, eu vou olhar para os comentários aí e vou responder as perguntas que vocês me fizerem, tá? E o Douglas também, se quiser conversar comigo daqui a pouquinho, eu paro e a gente dialoga um pouquinho sobre esses temas aqui, tá? Então, voltando aqui. Então, entendendo o que é uma biblioteca, que tipo de comunidade essa biblioteca me revela? Agora vocês vão entender por que eu estou falando em apocalíptica e Qumran, tá? Porque eu estou fazendo essa associação entre apocalíptica e Qumran. Pelo seguinte, aquela biblioteca ali, com centenas de manuscritos, milhares de manuscritos, milhares porque são fragmentos, tá? Aquela biblioteca me revela uma comunidade apocalíptica, uma comunidade de expectativa apocalíptica exacerbada. O próprio livro Rolo da Guerra, que foi, então, um dos primeiros a serem encontrados ali, por aquele pastor mesmo, picou ele em pedaços, o chamado Unke Milhamah,
o rolo da guerra dos filhos da luz contra os filhos das trevas, aquele manuscrito ali é um manuscrito de perspectiva escatológica apocalíptica. Ele descreve uma guerra do final dos tempos. O manuscrito Unke Milhamah revela que essa comunidade esperava que no futuro, lá no fim do mundo, haveria uma guerra dos filhos da luz contra os filhos das trevas. Quem seriam os filhos da luz? Eles. E quem seriam os filhos das trevas? O resto, toda a humanidade. Toda a humanidade seria os filhos das trevas. E haveria uma guerra, então, entre eles e o resto da humanidade. E você pode imaginar, bom, 200 contra o resto do mundo não dá para nada, né? Bom, o manuscrito descreve que nesta guerra, no final dos tempos, os anjos de Deus iriam descer e lutar ao lado dos filhos da luz. Os anjos iriam descer liderados por 4 arcanjos, 4 anjos principais, né? É o Gabriel, o Miguel, o Uriel e o Sariel. Eles iriam descer e iriam liderar este grupo na luta contra o restante da humanidade, os pagãos, né? Que eles chamam nesse documento de os Kitim, que é assim que os inimigos são chamados, tá? Pois bem, esse documento revela para nós que essa comunidade é uma comunidade apocalíptica. Mais um pouquinho sobre essa comunidade por meio da biblioteca. A biblioteca, ela tem 3 tipos de textos, basicamente. Um tipo de texto é texto que essa comunidade preserva, não produzidos por ela. Por exemplo, livros do Antigo Testamento, a chamada Bíblia Hebraica. Tem muito texto da Bíblia Hebraica aqui. O manuscrito de Isaías, os profetas, Pentateuco, tem muita coisa aqui. Quase todo o texto hebraico, a Bíblia Hebraica está aqui em Qumran, né? Quase todo. Tem alguns livros que não estão, mas quase todo está aqui. Que mais? Há livros que essa comunidade, livros que não eram livros, casos sagrados, né? Que essa comunidade trouxe para dentro da comunidade. É o segundo tipo de texto. Que textos são esses? Textos que na literatura nós chamamos de textos enóquicos. Primeiro Enoque, segundo Enoque, terceiro Enoque, que é a tradição enóquica. Bom, segundo Enoque, terceiro Enoque está para frente, desculpa, esse aqui está lá para frente. É a tradição enóquica, tá? O livro de Enoque é dividido em fases e tem várias dessas fases aqui dentro, tá? Segundo Enoque e terceiro Enoque está para frente, mas o primeiro Enoque está dividido aqui dentro, aparece aqui várias vezes. Há várias cópias de Enoque aqui nesta comunidade, tá? E, por fim, livros que a própria comunidade escreveu, como o Rolo da Guerra de Qumran, o Documento de Damasco, o Rolo de Cobre e outros livros que essa comunidade mesmo escreve, tá? Então, o que nós temos diante de nós é uma biblioteca. E essa biblioteca revela o que essa comunidade pensava, revela o que essa comunidade lia. Então, se eu tenho o que ela lia, se eu tenho o que ela escreveu, automaticamente nós conseguimos definir com muita clareza o perfil teológico dessa comunidade. E dá para dizer que essa comunidade de Qumran, era uma comunidade apocalíptica. E é por isso, então, que eu fiz essa associação entre apocalíptica e arqueologia, porque esta escavação arqueológica, a escavação de Qumran, é uma das maiores e principais escavações arqueológicas do mundo bíblico, porque ela tem textos bíblicos dentro dela, no caso da Bíblia Hebraica, né? E textos bíblicos que nos ajudaram a avançar na datação das cópias do Antigo Testamento em centenas de anos. Tem manuscritos do Antigo Testamento, por exemplo, que antes de Qumran, o mais antigo era 700, 800 depois de Cristo. E com Qumran, o mais antigo passa a ser 100 anos antes de Cristo. Ou seja, nós avançamos aí em centenas de anos na datação dos manuscritos do Antigo Testamento depois de Qumran. Sem contar, né, a revelação de uma comunidade sectária judaica. Como pensava uma comunidade sectária judaica? O que eles pensavam? O que eles acreditavam? Isso nos ajuda a entender, por exemplo,
O Novo Testamento? Sim, né? Não diretamente, sim, diretamente, porque há uma aproximação de pensamento entre a pregação do João Batista e a comunidade de Qumran. Alguns estudiosos chegam a dizer que João Batista chegou a fazer parte da comunidade de Qumran. E Jesus? Bom, Jesus já é especulação demais, né? Se ele foi lá ou não, aí é uma baita especulação. Mas João Batista é provável. Ele estava no deserto lá, talvez tenha passado algum tempo lá. Então, é uma ideia sugerida aí por alguns pesquisadores, tá? Então, agora eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou conversar com vocês. O Douglas também pode aparecer na tela para conversar comigo. E se tiver pergunta, coloca aí. Vamos comentar, conversar um pouquinho sobre esse tema que eu falei aqui, Apocalíptica e Qumran. E, nesse Excelente. caso, responderei aí as questões que vocês levantarem. Excelente, muito bom, mestre. No finalzinho já começou respondendo uma. Tinha uma pergunta aqui com relação à vida de João o Batista, né? Se ele de fato fez parte, e pelo visto tem aí uma certa possibilidade, né? Jesus, no caso, seria uma especulação gigantesca, mas o João Batista não é muito difícil. Então tem aí já a primeira resposta. Eu quero já pedir para que você possa aí curtir, comentar, né, colocar a sua pergunta. Eu vou aqui compartilhar com o Valtair, mas é interessante, Valtair, demais essa perspectiva desse período chamado interbíblico, né, intertestamentário. Eu quero adiantar para o pessoal que ainda não é aluno, se tornando aluno, vai acessar um módulo que eu estou colocando, um módulo bônus lá. Existiu um silêncio de Deus entre Malaquias e Mateus? Então, nesse módulo, eu discuto exatamente esse período intertestamentário. Foi apresentado aqui a dinastia Asmoneia, toda essa complexidade. E para a gente entender, de certo modo, algumas complexidades do Novo Testamento, a gente precisa voltar um pouquinho atrás. Foi exatamente o que, de forma brilhante, o mestre Valtair fez. É isso aí, daqui a pouco a Galdino já entra aqui com a gente. Eu tenho aqui uma pergunta que eu gostaria de fazer. Cadê? O Márcio colocou aqui pra gente. Se textos como Mateus 24 e outros de Paulo, mestre Valtair, integram a apocalíptica. Vamos começar por essa. Paulo, e mais o quê? Mateus 24. Tá. Então, o texto paulino e o tal chamado Sermão Profético de Jesus, né, que é Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, né, eles têm escatologia, mas apocalíptica, como eu falei com vocês, ela demanda um movimento, né? Apocalíptica é um certo movimento. Então, eu diria para você que há ideias aqui compartilhadas da apocalíptica, mas acho que para a gente trabalhar de forma mais exata, Mateus 24 e Paulo falam de escatologia. Escatologia é falar sobre o fim do mundo, né? Não são necessariamente, então, apocalipses, mas eles falam do fim do mundo. Porque você vê autores falando de fim do mundo em obras que não são apocalipses. Você pode falar de fim do mundo numa epístola, você pode falar de fim do mundo no Evangelho, você pode falar de fim do mundo numa literatura sapiencial. Não precisa ser um apocalipse para falar do fim do mundo. Sim, é verdade que Apocalipse, o tema principal é o fim do mundo. Mas você tem outras obras que eventualmente tratam do assunto, tá? Então, Mateus 24 e Paulo tratam de escatologia, mas não são formalmente apocalipses. Beleza, excelente, muito bom. Já ajudou aqui, inclusive, clarear uma outra dúvida, e eu quero dizer o seguinte: podem colocar aí, eu vou fazer pelo menos mais algumas aí, pelo menos mais umas 3. Vamos ver se a gente consegue, porque a gente está aqui também no pré-jogo, né, gente? Daqui a pouco a nossa seleção ela vai enfrentar aí um grande desafio, então a gente também não pode delongar muito. Mas temos aqui o seguinte, Walter, essa eu achei muito interessante, né? Até que ponto a Bíblia viva, né? O parênteses aqui é uma paráfrase, né? Ou uma outra paráfrase,
que a gente também pode encontrar, ajuda ou atrapalha na interpretação e compreensão do texto de Apocalipse de João? Márcio, a Bíblia Viva é uma paráfrase, então o propósito dela é, é diferente, por exemplo, de uma Bíblia como uma ARA, uma NVI, né? São propósitos diferentes. Você tem que imaginar o seguinte: cada uma delas tem seu propósito. Qual seria o propósito de uma paráfrase? Uma paráfrase, eu imagino o seguinte: novo convertido, entrega uma paráfrase para ele ler. Um adolescente, entrega uma paráfrase para ele ler. Porque é o papel da paráfrase, tá? Agora, você está estudando a Bíblia, preparando um estudo. Aí não faz sentido você ler paráfrase, não, Márcio. Aí você vai lá e pega versões, versões mais tradicionais de leitura, né? Mais consolidadas no texto, tá? Versões que arriscam menos na interpretação. Porque a paráfrase, ela tem que interpretar o texto e, ao interpretar, ela fecha o texto. Então, recomendo para os nossos ouvintes aqui agora, se eles estão estudando a Bíblia para preparar estudo, trabalhar com versões mais tradicionais. Se estão fazendo leituras, digamos, leituras do A Sós com Deus, Douglas, leituras devocionais, a paráfrase atende, Sim. porque a leitura é uma leitura mais solta. Você não vai ler uma paráfrase para preparar um estudo, você não vai ler uma paráfrase para escrever um artigo, você não vai ler uma paráfrase para poder preparar um sermão. Né? Mas a paráfrase ela tem outro, ela é um texto para consumo próprio e ficou nisso. Se é um texto para consumo próprio e ficou nisso, ok, aí o papel dela é esse mesmo, tá? Então não vamos demonizar as paráfrases, porque elas são úteis, mas elas têm um certo papel. Usá-las para outras coisas além do papel, eu acho que é um equívoco nesse sentido, tá? Excelente. Agora a gente vai precisar correr um pouquinho mais, tá? Rose, um abraço. Colocou que mestre não, doutor, né? KKKK. Rose, eu acho que faz parte do nosso time. Pelo nome aqui, eu tô conseguindo identificar. Gente, é o seguinte, ô Valtair, só uma curiosidade, né? Eu estava lendo um artigo do Elcio Mendonça, não faz muito tempo, pesquisando sobre o Adidalier, e curiosamente os papiros também dessa região foram encontrados pela mesma tribo aí dos beduínos que encontraram os manuscritos do deserto da Judéia, né, ou dos manuscritos do Mar Morto. Então essa tribo, ela costuma ser uma tribo que melhor que alguns e tantos outros arqueólogos, né, porque é uma tribo que acha muita coisa boa e que nesse caso o Adidalier lança muita luz sobre Samaria aí do período persa/helênico. Pois bem, gente, vamos aqui caminhando para o desfecho. Mais uma pergunta. Herodes era Asmoneu, né? Não, Então, não. Ele se não. casou com uma Asmoneia, mas Aí o ele era conflito, né? idumeu. Ele era idumeu. Exatamente. Ele era da Idumeia. Ele se casou com uma Asmoneia para ele legitimar o governo dele. Depois ele matou ela enforcada. Herodes tinha suas complexidades. Herodes, o grande. Inclusive, Isso. na última aula, tivemos aí com o pessoal que é aluno da pós, Cesareia Marítima, né? Aquele porto construído por ele, uma cidade toda romana, a greco-romana, e se você for aluno da pós, vai poder também acessar essa aula. Vamos nós. Agora, tem uma aqui sobre autoria, né? Autoria é sempre uma complexidade, por se tratar dos textos, de certo modo, que tinha uma outra perspectiva, mas a pergunta do Rubem Matos está aqui, ó. Apocalipse de João, foi escrito por qual João? Um João. O Rubem, é muito difícil quando você compara o Evangelho de João, as cartas joaninas e o Apocalipse, é muito difícil que eles sejam de uma mesma pessoa, porque as perspectivas são bem distintas no campo da linguagem, até no campo da escatologia mesmo, tá? Escatologia realizada no Evangelho joanino, escatologia apocalíptica no Apocalipse de João. Então, são perspectivas bem distintas, tá? E aí,
O provável mesmo, o plausível do ponto de vista aí da autoria, é que não seja o mesmo autor, tá? Papias chega a argumentar que, nesse caso, era um João chamado o Presbítero, né? João Presbítero, que teria ministrado ali naquela região. Adela Collins escreveu um livro interessante chamado Crises e Catarses. E nesse livro ela diz o seguinte: ó, a gente não consegue identificar o João com clareza histórica, mas dá para fazer uma espécie de perfil social do João. E aí ela faz um longo texto, o capítulo dela inteiro, descrevendo o perfil social desse João aqui a partir da linguagem do Apocalipse. Eu acho que é o que dá para fazer, tá? Então, era um João, ok? Não há nenhuma divergência com relação a isso. Qual João? Existia um monte de João na época, né? Não tinha só 2, 3 João no mundo antigo. João é um nome muito comum. Então, pode ser um João que não está relatado no restante do Novo Testamento. Era um João. Era um João líder das igrejas da Ásia, era um João chamado João o Profeta, porque ele sim o descreve, ele se descreve assim, né? Irmão dos profetas, então ele é João o Profeta, profeta carismático, profeta itinerante. Tá vendo? Você vai acumulando descrições. Ele era de etnia judaica, pensamento semítico, por causa da linguagem do Apocalipse. Aí ela vai, no finalzinho, ela vai concluir o seguinte: ele é um judeu que fugiu da guerra judaico-romana, fugiu da Palestina, então era judeu palestinense, teve contato, então, com Jesus, é possível, é provável, mas ela não chega a passar dessa frase aqui, é provável. E de lá, ele escapa e vai para a Ásia, faz um ministério longevo na Ásia, e aí, quando nós o encontramos na ilha de Patmos, escrevendo o Apocalipse. É o que a Adela Collins diz que dá para dizer, que ela chama de perfil social desse João do Apocalipse. Muito bom. Excelente. Eu quero aqui dizer o seguinte, para você que é aluno da pós, nós temos uma aula aberta, assim foi também com o professor Saião, está sendo com o professor Valtair, e depois nós temos um encontro só com os alunos da pós para discutir uma temática que tem a ver com aquilo que foi trabalhado. Então, nós vamos, na próxima semana, trabalhar a Fortaleza de Massada, que está também nesse contexto aí final da década de 60, né, autora de 68, guerra judaico-romana, ligado a esse grupo, de certo modo, né, da comunidade de Qumran. Então nós vamos conversar sobre isso. Agora eu quero agradecer você que participou, você que fez as perguntas, e vamos para o sorteio. Eu vou chamar a Galdino aqui. Galdino, você faz parte aí do pré-jogo, né? Pode aparecer. Olha aí, ó, apareceu pronta certamente para entrar em campo, né? E é o seguinte, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aí, você que está com a gente. Nós vamos agora para o nosso... ia perguntar sobre Massada, beleza. Olha aí, Márcio. Márcio, você está quase um aluno, tá? A gente vai te dar mais uma oportunidade agora, inclusive. A gente tem conversado pelo WhatsApp. Márcio, um abraço. E é o seguinte, para você que vai concorrer e pode pensar assim, poxa vida, bateu na trave, eu não fui selecionado para 2 bolsas de 50%. Vai ter uma outra oportunidade. Você vai ter aí 25% de desconto, porque hoje a gente veio aí para que você pudesse iniciar o próximo semestre sendo aluno do Valtair. Ele dá aula no módulo, a gente também vai ter encontros, ok? Eu e você podemos ter encontros aí da aula síncrona, então você pode se tornar um aluno no próximo semestre. Aí é o seguinte, você é amigo de alguém que é aluno, aí você vai ajudar seu amigo, porque assim, você vai fazer a inscrição lá no link para ganhar 25%, mas você vai falar assim com seu amigo, vou me inscrever, hein? Vou estudar também na pós, em Novo Testamento, lá do Seminário do Sul. Aí o seu amigo vai me sinalizar, ô Douglas, fulano de tal tá inscrito, eu quero o meu e-book, aí não vai ter para onde correr, eu vou te passar um e-book que é um material incrível, com 319 páginas, também redigido pelo Dr. Valtair Miranda, tá certo? É isso, vamos ao sorteio.
Vamos nessa, gente. Que bom ter vocês aqui nessa aula aberta, mais uma aula aberta da pós-graduação em Novo Testamento. E olha, essa é a última oportunidade para você clicar no Forms que está aqui nos comentários Uau. para que você possa participar desse sorteio. O pessoal já está se inscrevendo aqui e nós vamos fazer da seguinte forma: você que preencheu esse formulário, seu nome já está aqui com seus contatos, nós vamos sortear um número e aí esse número vai ser correspondente à posição do seu nome ali nessa planilha que a gente está gerando nesse formulário, tá certo? Então a gente vai ter 2 ganhadores aí, estamos no aquecimento do jogo do Brasil, esperamos que o Brasil ganhe esse jogo, mas você pode ganhar antes do Brasil aí, é uma oportunidade de ter uma bolsa de 50% da pós-graduação em Novo Testamento. Vocês estão preparados? Vou aqui sortear 2 números. Deixa eu atualizar aqui a nossa página rapidamente. Excelente. Pronto, ó, já tenho um número. O primeiro número aqui sorteado foi o número 2, que é correspondente, deixa eu ver aqui, olha só, Márcio Henrique de Arruda ganhou uma bolsa de 50%. Se ele está assistindo a gente aqui, comenta aqui nos comentários, eu estou aqui presente. Márcio Henrique de Arruda ganhou a primeira bolsa de Cadê Márcio? Tá por aí? 50%. Vamos Comenta aqui ver. nos nossos comentários, a gente já está com o seu contato, vamos entrar em contato com você. Deixa eu ver aqui, mais um sorteio, hein? Vamos lá? Tô de olho nos comentários aqui. Passou perto, Márcio Campos, é verdade. Vamos sortear novamente. Atualizar aqui a Vamos página. Ó, nós. pessoal, agora que viu que deu um sorteio, o pessoal está entrando aqui para sortear. Deixa eu atualizar novamente. O Pronto. pessoal vai lá no Cazé TV e aí depois volta aqui para dar uma olhada no sorteio, né? Vamos ver. Márcio Arruda já foi Mais um contemplado. sorteado, já saiu aqui, vamos ver quem é. Rubem Gonçalves de Souza Matos. Rubem Gonçalves de Souza Matos ganhou a segunda bolsa de 50%. Comenta aqui, Rubem, nos nossos comentários, se você está aqui presente, nós vamos entrar em contato com você também. Parabéns, Márcio, parabéns, Rubem, Excelente. pela Muito bom. O Rubem, bolsa. inclusive, né, fez uma pergunta aqui pra gente. Excelente. Que legal. E olha só, como o pastor falou, né, a gente tem outra oportunidade para você, né? O Gavaladão tá aqui comentando, nunca ganho essas coisas, vou orar mais. É o Gabriel. Abraço, Gabriel. Gabriel, ainda há tempo, porque a gente tem uma condição especial para vocês que estão assistindo essa live, que são 25% de desconto total, né, no curso de pós-graduação. Então, se você não teve a oportunidade aí de ganhar a bolsa de 50%, você pode ainda se matricular com 25% de desconto. Vou colocar o link agora nos comentários. Basta que você preenche esse docs aqui que está nos comentários e você ganha 25% para você iniciar a pós-graduação em Novo Testamento. E você tem a oportunidade aqui de se matricular com esse descontão. Pastor Douglas, o pessoal está comentando aqui. Quem já é aluno, qual é a novidade? Então, a novidade é essa. Se você indicar um amigo para fazer aí a sua matrícula com 25%, você que é aluno ganha um e-book de 319 páginas, redigido, muito completo, pelo Dr. Valtair Miranda. Esse e-book, ele é de hermenêutica bíblica, que inclusive é a disciplina que ele dá no nosso módulo. Tá certo? Obrigado, Isabelle Galdino, obrigado, pastor doutor Valtair Miranda, obrigado você que acompanhou aqui. Nós vamos encerrar a nossa live. Siga aí os nossos Instagrams e, por gentileza, compartilhe o link, porque essa aula foi muito positiva, muito boa. E você que é aluno, a gente se encontra. Você que ainda não é, pode se tornar. A gente se encontra também. Fique de olho aí nas mídias sociais do seminário, porque a gente sempre divulga as nossas iniciativas teológicas. Um forte abraço, Deus abençoe e que todos tenhamos um excelente jogo do nosso querido Brasil, né? Um abraço!
Quanto vale uma vocação? Esta pergunta me acompanhou durante muito tempo. A minha vida poderia ter tomado outros rumos. Eu poderia estar em muitos outros lugares. Mas quem determina o meu caminho é o Senhor. Deus nos chama, nos convida. E quem ouve precisa responder: vou ou fico? Eu obedeci. E descobri que isso era só o começo. Responder ao chamado é o início de uma grande jornada. Nem todos os dias são claros. Nem tudo faz sentido de imediato. Mas sigo. Aprendi a confiar que o Deus extraordinário está presente em meu ordinário. Estou onde Ele quer que eu esteja. Aqui eu me preparo para me tornar quem Ele me chamou para ser. Cada aula me forma, cada conversa me aprimora, cada oração me reconecta. Vale a pena? Vale o suficiente para dedicar a minha vida. Pois quem me vocacionou é o Deus Todo-Poderoso. E não há nada mais gratificante do que viver o propósito, viver a incrível jornada de servir o Senhor. E você? Quanto vale a sua vocação?